é assim, caminha paralelo. E você tem que ter luz para entender qual é a obra do Espírito Santo. Senão você está na obra dos nicolaítas, pensando que está na obra do Espírito Santo. Agora, seguir o que diz o irmão Brana, você vai seguir aqui, ó. Você pode ver que esses encontros de ministros, o que tem servido é para fechar a porta para a revelação da mensagem. Eles deveriam, pelo menos, ter humildade de ouvir. Agora, se eles me chamassem lá, como Billy Graham deveria ter chamado o William Branham, quando o Billy Graham foi desafiado na África para mostrar um milagre, e ele não tinha condição, porque ele não tinha ministério para isso. Ele era um pregador de arrependimento, que nunca um homem se igualou para pregar uma mensagem de arrependimento, como Billy Graham também, diz o irmão Branham. Mas se ele tivesse entendido que ele não tem aquele ministério para curar o enfermo, mas ele podia ter ligado, espera um pouquinho, eu não tenho ministério para isso, mas eu conheço um pequeno homem lá nos Estados Unidos, eu vou dar uma ligadinha para ele dar um chego aqui na África, para mostrar para vocês, quando vocês me desafiam, mas eu tenho um outro ali, que ele vai mostrar porque ele tem dom para aquilo. O que o povo precisa é de humildade. De humildade. A gente rodou fita desses pastores 30 anos. Hoje eles proíbem o povo deles escutar um CD meu. Agora, não estou lamentando, não precisa nem de ouvir. Mas só que tem uma coisa, para ir no arrebatamento, você não vai sem 7 trovões. Todo pregador que diz que não precisa de trovões para ir no rapto, ele é um falso profeta. Porque William Branham, o verdadeiro profeta, diz que nós precisamos dos 7 trovões para arrebatamento. Ele diz que com o que temos, não podemos subir. Primeiro selo, 35 na tradução de Goiânia, primeira tradução, e 75 na segunda tradução. Bom, vamos aqui a perguntas e respostas, número 4, 78, pergunta 21ª é: tem os 7 trovões, os quais se igualam, 7 mistérios, já sido revelados? É uma pergunta. Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Então, a pergunta é boa. Tem os 7 trovões, os quais se igualam, 7 mistérios, já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos tem sido dado a conhecer como os trovões. Quer dizer, nós não sabemos, foi revelado, mas nós não sabemos. Aí vem a resposta do profeta. O profeta William Branham explica: não, nos 7 selos foram revelados, disso se tratavam os trovões. Eles haveriam de revelar os 7 trovões que emitiram suas vozes e ninguém podia entender o que eram. João sabia o que eram, porém lhe foi proibido escrevê-lo. Ele disse, porém, o 7º anjo, nos dias do seu toque, os 7 mistérios dos 7 trovões serão revelados. Aí o irmão Branham continua dizendo, e o 7º anjo é um mensageiro da 7ª era da igreja. Vem? Amém? Se tivesse um parágrafo só isso daqui já bastava. Acho que não precisava mais. Um só. Como a Bíblia pede 2 ou 3 testemunhas a respeito de algum assunto, então sobre esse assunto eu quero aqui mostrar pelo menos 4 testemunhas aqui, que os trovões foram revelados. Certo? Vou dar uma testemunha a mais. Vou dar 4 testemunhas. 3 aí tá bom. Aí não vai você ficar preocupado, porque 4 é número do mundo também. Não vai você ficar preocupado. Mas vou te dar 4, porque o irmão Branham, como Elias, ele era o 4º também, certo? Então não tropeça numa coisa, senão você vai ter que tropeçar na outra. Então não tropeça. Mas aqui, outra coisa. O que são os 7 trovões? Nós vamos chegar lá. Agora, vai pensando nisso. O que são os 7 trovões? Tem que saber. Os 7 trovões não será uma revelação para dar a algum homem. Vamos ler aqui o que o irmão Branham diz. 273, o desvelar de Deus, até 278.
Presta atenção, porque é o irmão Brana respondendo, irmão Brana explicando sobre os trovões. Todos eles sempre chegaram para mim e diziam: irmão Brana, aqueles 7 trovões que a voz soou, e ele disse: não escreva, veio, mas feche. Disse: haverá. Agora, esse aqui, quando diz haverá, é uma mensagem depois dos selos. Depois dos selos pregados. Ainda estava perguntando: haverá 7 trovões que serão revelados nos últimos dias? Vem, 7 trovões que nos dirá. Agora, não soa isto muito bom? Vem, mas observe o que você está falando quando você diz aquilo. Ele disse: não escreva isto. Vem, estes 7 trovões emitiram suas vozes. Vem, e ele disse: não escreva aquilo. Vem, mas isto é para ser selado no livro até o último dia. 274, o Desvelar de Deus, tradução de Goiânia. Agora, muitos têm me dito, e teólogos dizem, você pode ver que a coisa está envolta aqui, teólogos. Que teólogos devia humilhar, dizer: ó, vamos aprender com o profeta. Mas o teólogo quer que o profeta aprenda com ele. Sempre é assim. Entende? Agora, nós estamos aprendendo com o profeta. Não tem jeito de aprender com mais ninguém. Você tem que aprender com o profeta, para ele poder te explicar essas coisas. E agora o profeta já partiu. Deus pode tomar alguém e juntar estas peças e formar um quadro para nós, de tudo isso revelado. Graças a Deus, certo? Graças a Deus por isso. 274. Agora muitos me têm dito, e teólogos dizem: irmão Branco, se o Senhor Deus, dizem, se com a experiência que o Senhor tem te dado para o seu povo, humildemente dizendo isto, disse: você estaria qualificado para escrever uma Bíblia, você mesmo, sua palavra que Deus tem manifestado. 275, Desvelar de Deus. Eu disse: isto pode ser verdade, porém ele estava tentando me apanhar. Vou fazer uma coisa dessa com o profeta é pior viagem. Que a pessoa fala para tentar apanhar o irmão Brana, a hora que o irmão Brana dissesse: eu posso fazer isso, ele ia jogar na cara do irmão Brana. Mas está escrito em Apocalipse 22, 18, que não pode aumentar. Antes ele está simplesmente tentando o irmão Brana, para ver se o irmão Brana disse que ele podia escrever até uma Bíblia, com a experiência que Deus tinha dado para ele. Mas na mesma hora, o irmão Brana disse: isso pode ser verdade. Veio, ele estava tentando me apanhar. Vem, e eu disse: mas vê você, eu não poderia fazer aquilo. Você fica numa bifurcação. Se você fala: eu faço, eu posso fazer, porque você está falando que o meu ministério é próprio para isso, como o irmão Brana tinha um ministério para isso, eu posso fazer, ele ia falar do irmão Brana. Está escrito que não pode. Se o irmão Brana diz: eu não posso fazer, ele disse: por que você não poderia? Você tem todas as qualidades. É como um demônio, para chegar a te oprimir mesmo. Como? Se você diz que pode fazer aquilo, escrever, eles vão dizer: mas está escrito na Bíblia que não pode aumentar nem diminuir. Agora, se o William Branham vem e diz: não, eu não posso fazer isso daí. Diz: como que você não poderia? Você tem todas as qualidades, você é um profeta, você prega, você revela, você conhece o segredo dos corações, você conhece os mistérios de Deus, nós temos te ouvido. Eu disse: mas veja, você não pode ser acrescentado ou tirado uma palavra. Vem? 277. E ele disse: bem, então aqueles 7 trovões, vê você? Disse: não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Eu quero que vocês entendam isso, irmãos. Essa mensagem foi pregada 14 de junho de 1964. E os selos foram revelados há mais de um ano atrás. E ainda eles estavam aqui falando sobre isso. Não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será, mostrando para o futuro, não será aquela uma revelação para dar a algum homem.
Eles não viram que aquela revelação já tinha sido dada ao homem do dia.